Fala, rapaziada, beleza? Vamos continuar aqui hoje falando de orações subordinadas, né? E aí eu queria que você olhasse para o quadro para a gente ser bem objetivo no nosso conteúdo. Tá aqui, ó, orações subordinadas substantivos. A gente viu algumas orações na última aula que tratavam da oração objetiva direta, da oração objetiva indireta, né? Agora eu queria que você olhasse essa oração aqui, ó. Se eu falar para você assim, ó, é necessário dedicação, você perguntando a esse verbo aqui, ó, o que é necessário, ou seja, você buscando o sujeito, a resposta é dedicação. Olha só, o que é necessário? A resposta é dedicação. Então a gente tem aqui a figura do sujeito. Agora, se você perguntar assim, ó, é necessário que você se dedique? É necessário que você se dedique? Olha a pergunta, o que é necessário? Que você se dedique. Os dois funcionam como sujeito. Os dois são subordinados. Os dois são trocados por isso. Só que aqui a gente tem um sujeito normal. Aqui a gente tem uma oração subordinada, substantiva, né? Porque eu posso botar isso, que funciona como sujeito. Ou seja, uma oração subjetiva. Oração subordinada substantiva subjetiva. Beleza? Se você fosse colocar essa oração na ordem direta, ficaria assim, ó. Que você se dedique é necessário. Beleza? Tranquilo isso, né, galera? Bem tranquilo. Aí, continuando, olha só. Espaço ficou claro. O espaço ficou claro. Se eu colocar isso aqui, ó. O conteúdo... Conteúdo da prova. O conteúdo da prova ficou claro. E aí, se você fosse perguntar a esse verbo o que ficou claro, a resposta claramente seria o conteúdo da prova. Aqui estaria o sujeito. Um sujeito super normal, né? Um substantivo funcionando como sujeito. Agora, se você botar a seguinte estrutura, ó. Que a prova será fácil. Que a prova será fácil, ficou claro? Pergunta ao verbo, o que ficou claro? Que a prova será fácil. Então a gente tem aqui, na verdade, não um sujeito normal, mas um sujeito oracional, né, galera? Uma oração subordinada subjetiva. Ai, meu Deus do céu, é difícil. Olha para mim aqui, por favor. Chamar de sujeito oracional ou de oração subjetiva dá no mesmo pra gente, beleza? Para o CESP, a preferência é a nomenclatura sujeito oracional. Para outras bancas, eles gostam de oração subordinada, substantiva, subjetiva, tranquilo? Abre a tela lá. Olha isso aqui agora, gente. A minha esperança é inesgotável. Minha esperança é inesgotável. O sujeito é a minha esperança, né? Visto que inesgotável é um atributo dado a essa esperança. Então, olha que beleza. Olha como é que funciona essa frase. Minha esperança é inesgotável. O que é inesgotável? A resposta é a minha esperança. Aqui está o sujeito, aqui está o verbo de ligação e aqui está a figura do nosso predicativo. Só que se eu falar para você assim, ó, a minha esperança é que você se case, aqui. A minha esperança é que você se case. Minha esperança é que você se case. O sujeito continua sendo esperança, o verbo continua sendo e o complemento que você se case, né? Só que agora a gente sabe, né, que quem completa o verbo de ligação é o predicativo. Isso aí não tem segredo. É o predicativo responsável por completar o sentido de um verbo de ligação. Tranquilo? No entanto, agora quem funciona como predicativo é uma oração, né? Minha esperança é isso. Se eu posso trocar a oração que você se case por isso, ela é uma oração subordinada, substantiva.
pelo fato de ser trocada por isto. Substantivo. Funciona claramente como um predicativo, porque completa um verbo de ligação. Beleza? Oração subordinada substantiva, predicativo. Tranquilo isso, né? De boa. Olha lá, ó. Espero somente uma coisa. A sua aprovação. A sua aprovação. A sua aprovação está especificando que coisa é essa que o cara espera. Que coisa é essa, né? E aí na aulinha de termos ligados ao nome, a gente aprende a reconhecer um aposto especificativo, certo? Um aposto especificativo, beleza? Então olha que beleza. Se eu falasse assim, ó, espero sinceramente uma coisa, 2 pontos, que você se case, olha que beleza, galera. Esse elemento que você se case também está especificando a coisa, funcionando como um aposto. Repara que tem uma marquinha de pontuação simples de entender, 2 pontos, né? Só que ele é uma oração funcionando como aposto. Uma oração funcionando como aposto, beleza? Então é uma oração subordinada, substantiva, né? Porque olha só, espera apenas uma coisa, isto é uma oração que se comporta como um substantivo, certo? É uma oração que se comporta como um substantivo. Só que na verdade ela funciona como um aposto. Se comporta como um substantivo funcionando como um aposto. Então é chamada de oração apositiva. E ela é a mais fácil de todas porque ela tem marca lá, ó. A oração inteira está especificando a coisa. Então, só fazendo um resumo aqui, ó. As orações subordinadas, que são trocadas por isto, ou seja, que são substantivas, elas se comportam como substantivos, né? E aí, se você sabe reconhecer o seguinte, ó. O substantivo pode ser sujeito, pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto, pode ser predicativo, pode ser aposto, né? Pode ser complemento nominal. A gente tem as orações funcionando, né? Como isso aí. As orações funcionam como esses elementos, beleza? Isso aí é um problema. Vai ter oração subjetiva, oração objetiva direta, oração objetiva indireta e por aí vai. Entendeu? Tá bem escrito aqui, ó. Comportam-se como os substantivos. Ou seja, podem ser trocadas pela palavra isto. De boa. Exerce as mesmas funções que os substantivos. De sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de predicativo, de aposto, de complemento nominal, beleza? E uma outra informação bastante importante é que elas vêm geralmente introduzidas pelas conjunções integrantes. Que, se são as principais. Olha aqui, ó. Não sei onde você está. Não sei é um verbo que tem eu como sujeito, né? Eu não sei. Quem não sabe algo. Onde você está é uma oração inteira que é trocada por isto. Não sei isto. Tá vendo? Então, se essa oração inteira sai para entrar a palavra isto, ela é uma oração substantiva, né? Substantivo, oração subordinada, oração porque tem verbo, né? Isso aí já tá bem claro. Subordinada porque completa o verbo saber. Substantiva porque se comporta como a palavra isto, trocada por isto, de boa. E aí é só você analisar a transitividade do verbo, ó. Saber é um verbo transitivo direto, então oração objetiva direta. Olha lá, eu perguntei quando era o exame, perguntei isto. Então esse onde, esse quando aqui, ó, são conjunções integrantes. Toda vez que alguém vier fazer essa confusãozinha lá, ó, confundir a conjunção integrante com outra coisa, tenta trocar pela palavra isso. Você pode ter certeza de que vai dar certo. Se sai para entrar a palavra isso, a oração na verdade é
Quer dizer, a conjunção, na verdade, é integrante, beleza? Só pra gente não errar. Ah lá, ó, é necessário que ele vença as eleições. Para eu saber o que essa oração aqui é, eu teria que analisar a estrutura SVC. O verbo é, que tem como complemento a palavra necessário, vai ter o seu sujeito. E aí eu tenho que buscar esse sujeito, beleza? Eu vou buscar esse sujeito. Olha que beleza, vamos perguntar o verbo. O que é necessário? O que é necessário? Olha a resposta. Que ele vença as eleições. O sujeito está aqui, ó. Que ele vença as eleições é necessário. Beleza? A oração, todas são subordinadas substantivas, né? Porque todas eu posso trocar por isto. Funciona como sujeito. Então ela vai ser subjetiva. De boa? Ó de baixo. Espero que ele vença as eleições. Quem espera? Eu. Eu que espero. E o complemento está aqui, ó. Que ele vença as eleições. Espero isto. Beleza? Coube de boa. Então é uma oração subordinada substantiva. Se você já viu que a oração é subordinada substantiva, o seu único trabalho agora é ver que função que ela exerce, né? Porque está completando um verbo transitivo direto. Então ela é objetiva direta. Tranquilo? A mesma coisa ocorre aqui embaixo. Ó. Sinto que alguma coisa ruim vai acontecer. Sinto isto. Objeto direto. Perguntaram se você estava melhor. Perguntaram isto aqui. Esse C, ó, condição integrante. Objeto direto. Agora, estou ciente de que a prova não será fácil. Esse elemento aqui de que a prova não será fácil, que pode ser trocado por isto, sem problema, né? Estou ciente disto. Está ligado não a um verbo como os outros de cima, e sim a um nome. Ciente é um nome, é um adjetivo, não é um verbo. Então a gente tem uma oração que está completando o sentido de um nome, né, galera? Então ela não é objetiva nada, ela é completiva nominal. Completiva nominal. Beleza? Olha o número 6. Tinha apenas uma vontade, 2 pontos. Falar a verdade. Esse falar a verdade, que é verbo, tá vendo? Tinha apenas a vontade isto, é uma oração subordinada, substantiva, que está especificando a vontade. Olha aí, aposto especificativo. Um aposto. Não é uma oração objetiva nada, ela é um aposto, apositiva. Lembrou-se de que haver reunião pela manhã. Quem lembra, lembra algo, mas quem se lembra de algo. A oração inteira é o objeto indireto do verbo. Você viu como isso cai? Não tem segredo, não tem segredo. As orações subordinadas a adjetivos são um assunto também importante demais para a prova, né? E compara aqui comigo, olha só. Só retomando, né? Uma oração subordinada, substantiva, ela é trocada por isso. Ela se comporta como um substantivo. Agora, olha essa daqui, que beleza, né? São premiados alunos estudiosos. Estudiosos se refere a quem? Claramente a palavra alunos, né? Estudiosos é um determinante dos alunos. Não é qualquer aluno não, parceiro. São os alunos estudiosos. Então, a palavra estudiosos está na frase com a única missão de especificar que alunos são esses. Então a gente tem um termo subordinado. Só que ele não é substantivo, né? O substantivo são os alunos. Olha para mim aqui, por favor. Esse termo, estudiosos, tá bonito o negócio aqui, rapaz, estranho. Ele não está funcionando como um substantivo. Ele está funcionando como adjetivo de alunos, está qualificando alunos, tá certo? Então, ele não é uma palavra de função substantiva. É uma palavra de função adjetiva. Isso aí a gente viu no nosso primeiro encontro, beleza? Então, é um termo subordinado a adjetivo. Tá vendo aqui na tela? Agora olha para a tela só. Serão premiados os alunos que estudam. O elemento que estudam está se referindo a alunos, né? Da mesma forma. Então, é subordinado a alunos. Repara que tem verbo na história, então é uma oração. Reparou? Compara estudiosos com que estudam. A diferença é a presença do verbo. Verbo. Tem verbo e oração. Então, já que o maluco é oração,
A gente vai analisar que oração é essa. Ela se comporta como o quê? Como um substantivo? Não. Serão premiados os alunos isto? De jeito nenhum. Essa oração não tem função substantiva. Ela tem, na verdade, família nerd, uma função adjetiva. Tia nerd, a gente sabe isso. Olha pra cá, por favor. Função adjetiva para ela porque ela se comporta como um adjetivo. É só você olhar ali, ó. Beleza? Não tem a tal função substantiva. Oração fácil, porque tem verbo aqui, ó. Estudam. Vou dar um beijo nele, ó. Estudam o verbo. Né? Oração. Subordinada porque está na frase com a ilustre missão de completar a palavra alunos. Está ali na frente, tá vendo? Completa alunos, a oração aqui. De boa, fechou, tranquilo isso, né? Vamos continuar, vai. Olha lá. O homem esforçado vence na vida. Esforçado se refere a homem. O homem que se esforça vence na vida. Impossível, né? Vamos lá. O homem que se esforça vence na vida. Que se esforça se refere a quem? A homem. Compara comigo aqui, vem, eu e você. Os dois elementos dos quais eu puxei uma setinha se referem à mesma palavra homem. Então os dois são subordinados a homem. Beleza? Os dois são subordinados. Os dois estão relacionados com o núcleo, alunos, homem, desculpa, com o núcleo substantivo. Então os dois têm função adjetiva. Além de subordinados, os dois têm função adjetiva. Só que esforçado não é uma oração, é um adjetivo normal, um termo. Agora, que se esforça é uma estrutura verbal. Beleza? Então é uma oração. De baixo, de cima não. Então, oração subordinada adjetiva. Simples a diferença dela para substantivo. Bem, o comportamento disso aqui não é de um substantivo, é de um adjetivo. Olha de baixo, foram presos os invasores. Aqui, ó. Que venderam as glebas. Glebas são os espaços de terra. Lá de Brasília sabe o que é. Foram presos os invasores que venderam as glebas. Que venderam as glebas se refere a invasores. Todo mundo enxergou isso? Olha aqui. Não é qualquer invasor, são invasores que venderam as glebas, beleza? Então o cara tem função adjetiva, irmão. Função adjetiva para ele. Só que esse elemento de função adjetiva é um verbo aqui, uma estrutura verbal. Que vender, eles venderam as glebas. Os invasores venderam as glebas. Então é uma oração que é subordinada e que tem função adjetiva. E o que se diz mais sobre essas orações? Essas orações, galera, se elas não estão entre vírgulas, elas restringem o valor do substantivo. Por exemplo, o homem que se esforça vence na vida. Que se esforça está entre vírgulas? Não. Por que não está? Porque ele falou assim, ó, não é qualquer homem que vence na vida não, cara. Somente o homem que se esforça. Restringiu. Agora, o homem, vírgula, que se esforça, vírgula, vence na vida, ele passa a ter um valor não mais restritivo e sim explicativo. É esse o detalhe. Isso cai em prova, né? Então, a oração subordinada adjetiva entre vírgulas explica. Sem vírgulas restringe. Tranquilo? Restritivo. Então, ó, foram presos invasores que venderam as glebas. Esse elemento que venderam está restringindo claramente invasores, sem problema. Olha lá, ó, o homem, vírgula, que é um ser pecador, vírgula, aprende com os erros. O homem que é um ser pecador se refere a homem. Então é um elemento subordinado. Tem verbo na história, então é uma oração. Não posso falar um homem isto, isso é óbvio. A oração não se comporta como um substantivo, ela se comporta como um adjetivo. Beleza? Só que está entre vírgulas, então é explicativo. Está falando do homem de um modo geral. Não está falando do homem apenas que é um ser pecador. Está falando de todos os homens. Não está mais restringindo a palavra homens, e sim fornecendo a ele uma devida explicação. Tranquilo? Olha lá, ó. Foram presos os invasores, vírgula.
que venderam as glebas. O maluco agora, ó, está se referindo a invasores da mesma forma, é subordinado da mesma forma, é oração da mesma forma, tem função adjetiva, só que o maluco está isolado por vírgula. Então, bicho, ele é explicativo. Ele não tem nada de restritivo, certo? Aí a gente tem os detalhes aqui, ó. As orações subordinadas adjetivas são aquelas que se comportam como um adjetivo. Estão relacionadas ao nome da oração principal, ao núcleo, beleza? Ao núcleo, escreve aí que é melhor. E vêm introduzidas por um pronome relativo. E a gente já estudou os pronomes relativos, o que, o qual, o quem, o cujo, o onde, beleza? Olha lá, ó. Restritivo é aquela que limita, restringe, não pode ser isolado por vírgulas. Explicativa serve para esclarecer melhor o sentido de um substantivo. Ela é sempre isolada por vírgula, travessões ou parênteses. E esse assunto vai voltar à tona para a nossa vida quando a gente começar a falar de vírgula, certo? Beleza? Olha para mim aqui, por favor. Quando a gente voltar a falar de vírgula, o assunto orações, o assunto oração adjetiva, restritiva e explicativa vai voltar, porque vírgula influencia no significado da oração, então ela é importante, beleza? Aí, na próxima aula, que a gente já vai começar a falar de pontuação, eu espero que a gente esteja com o coração bem aberto, né? São regras, são usos de vírgula, são reconhecimentos de motivo para eu usar a vírgula, então fique ligado, beleza, galera? Eu quero dar um beijo no seu coração, espero ter sido claro. Na verdade, antes da próxima aula de pontuação, a gente vai fazer exercícios sobre orações, beleza? Uma aula inteira só de exercício. Beijo, fui!